8h42. 102 em notícia. Entrevista. Muito bem, 8h42. É com muito prazer que eu converso a partir de agora com Jefferson Campos Nobre, membro do Instituto dos Engenheiros Eletrônicos e Eletricistas, maior organização técnico-profissional do mundo, dedicada ao avanço da tecnologia em benefício da humanidade, e também é professor do Instituto de Informática da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFIGS, que sugere a utilização de certificados digitais, especialmente nos equipamentos inteligentes, para melhorar a segurança desses aparelhos, né? Nós sabemos que cada vez mais os cientistas se preocupam, né, com a segurança de aparelhos implantáveis, né? Com o desenvolvimento de tecnologia na área de saúde, uma série desses dispositivos eletrônicos vem sendo implantados em pacientes para corrigir determinadas funções do corpo humano, né? Falta de a irregularidade no batimento cardíaco, a desarritmia, né? Entre outros, né? E os aparelhos mais comuns são justamente esses, os marcapassos para a correção das batidas cardíacas e bombas injetoras de insulina para pacientes diabéticos, né? Jefferson, prazer enorme em poder conversar contigo. Muito obrigado pelo comprometimento e atendimento dessa entrevista. Disponha sempre aqui da Universitária, será um prazer enorme sempre recebê-lo conosco aqui. Nos conte quais são os detalhes e o que vocês estão fazendo justamente para conter os riscos de invasões de hackers, principalmente na área da saúde. Bom dia, muito obrigado mais uma vez. Bom dia, agradeço também o convite, já deixo uma saudação aqui para ti e para todos os ouvintes. Bom, essa é uma pesquisa então que nós temos realizado já há alguns anos, que ela visa então trazer uma maior segurança, o ponto principal dela é trazer uma maior segurança no uso desses dispositivos inteligentes. Nós costumamos chamar esses dispositivos inteligentes de internet das coisas, né? É um termo que assim acaba aparecendo com alguma regularidade. Mas nessa pesquisa, nosso foco principal são essas coisas que estão no campo da saúde, né, da área médica, por exemplo, em hospitais, em clínicas, enfim, em lugares de coleta, né, para realização de exames. E nós sabemos que existem muitos ataques que acontecem a esses equipamentos. Então, o objetivo dessa pesquisa é tentar tornar esse tipo de utilização mais segura, especialmente, né, protegendo a privacidade do usuário. Então acho que esse é um ponto fundamental da nossa pesquisa, né? É a ideia de que esses dados que aparecem na área de saúde são dados sensíveis e que eles precisam ser protegidos. Então acho que, assim, falando em termos de objetivo, a ideia é essa. Ou seja, então o risco que existe na invasão de hackers é um ponto real. Isso realmente existe, não é uma suposição ou um pensamento rotineiro de uma pessoa. Não, com certeza. Esse é algo que existe. Então já existe. Muitos ataques já foram documentados, já aconteceram, né? São conhecidos. Então, para além de uma questão assim eminentemente acadêmica, nós temos uma discussão que é, de fato, prática, né? Então, tem muitos equipamentos em hospitais, por exemplo, que alguns recursos são desabilitados em função de questões de segurança. Então, os hospitais, por exemplo, e outros equipamentos de saúde, eles poderiam ter algumas atividades mais agilizadas, enfim, sendo realizadas com melhor desempenho, e algumas coisas não são feitas porque existem preocupações significativas em relação à saúde. E isso se amplia com esses objetos, né, com esses objetos inteligentes, porque nós estamos falando de alguns dispositivos, muitas vezes, que eles têm capacidades que são semelhantes a de um computador. E estão junto do corpo, por exemplo, né, falando de implantáveis, estão junto do corpo do usuário. Então, se amplia o risco, né, porque são equipamentos que muitas vezes vão acompanhar aquele usuário, né, por exemplo, em um procedimento de alta hospitalar, alguma coisa assim, e eles vão continuar com esses equipamentos. Então tu não vai estar ainda nem com vamos dizer assim, com a supervisão de uma equipe de TI desse sistema de saúde, de um hospital, e ainda assim, né, são possíveis ser realizados muitos ataques. E uma coisa muito interessante é que talvez a pessoa que faça isso, será que ela tem a ciência do prejuízo e do risco morte que ela pode levar a tudo isso, Jefferson? Será que isso aí passa para a cabeça dessa pessoa ou realmente é uma questão de maldade mesmo? É que, assim, eu acredito, né, e assim, o que se tem demonstrado nos últimos anos, assim, de décadas, eu diria, assim, de pesquisa, é que existem aqueles ataques que são feitos de forma mais, como é que eu posso dizer assim, mais despreocupada, descompromissada, onde é só uma tentativa de demonstrar que
aquele indivíduo consegue, por exemplo, invadir, consegue fazer parar um sistema, então uma coisa mais de demonstração de alguma habilidade, alguma coisa assim, mas existe crime organizado, né? Tem uma questão assim nesse tipo de ação, em muitos casos que são quadrilhas, assim, com pessoas especializadas que têm interesses claramente financeiros, assim, daí é uma outra, né? Dá para assim, nós conseguimos distinguir esses caminhos, né? E daí quando são equipes assim mais, enfim, uma coisa relacionada mais com o crime, daí a gente não é nenhuma questão assim, talvez de discutir tão claramente a perspectiva ética, né? Então é claro, obviamente é muito importante em cursos de tecnologia, e talvez isso seja algo que tenha que ser reforçado assim, nos próximos anos, uma discussão de uma formação mais ética dos profissionais de tecnologia. Eu acho que essa tua pergunta é muito importante, porque é algo que precisa ser repensado, assim, no meu entendimento. Falando como educador, né? Eu sou professor. Sim. Então, assim, eu acho que isso é algo fundamental. Mas tem um aspecto que é basicamente crime, né? Daí, assim, é repressão mesmo, assim, tem os dois lados, assim. Então, tem, sim, uma questão ética que tem que ser reforçada nos estudantes de tecnologia e nos profissionais, mas tem uma questão que é crime organizado, e daí nós conhecemos as ferramentas que a sociedade tem enquanto crime organizado, em relação ao judiciário, em relação à polícia, enfim, aí tem um outro lado disso, né? E uma coisa que é interessante, que a pessoa ela passa praticamente, vamos dizer assim, a se comunicar com esses sistemas hospitalares, passa a monitorar aquele aparelho que o paciente pode ter. E qual o intuito disso, Jefferson? Bom, assim, nós geralmente falamos, assim, quando a gente fala de segurança cibernética, em 3 áreas específicas, né? Então, assim, 3 propriedades da segurança cibernética. Então, a primeira é uma questão de confidencialidade. Então, o indivíduo pode fazer isso na tentativa de descobrir informações de uma determinada pessoa, né, de um determinado sujeito, e usar essas informações, por exemplo, né, vamos supor que ele consiga descobrir uma determinada enfermidade que essa pessoa tem, e ele pode, por exemplo, ameaçar a pessoa de divulgar essa enfermidade se ela não pagar um valor, se ela não fazer alguma coisa. Que coisa absurda. Então tem esse aspecto. Tem um segundo âmbito, que é a parte de integridade. Então esse indivíduo ele pode modificar as informações, né, esses dados, essa coleta, para gerar algum resultado, né? Então, assim, ele pode alterar isso, por exemplo, para modificar os dados que são armazenados de uma pessoa em um hospital, alguma coisa desse tipo. E tem uma terceira parte, que nós chamamos que é a parte de disponibilidade, onde o indivíduo pode realizar um ataque para fazer parar o dispositivo. Então, vamos supor, a pessoa usa um marca-passo, né? O exemplo mais clássico que se dá, ele pode tentar parar o marca-passo para prejudicar diretamente, né? É um ataque direto à integridade da pessoa, né? Então, assim, para tentar fazer que a pessoa, enfim, em último caso, possa morrer, né? Então, assim, tem ataques que podem ser pensados também como, obviamente, com risco à vida. Ou seja, além de interferir, dele pegar, ou seja, dele monitorar esse resultado, ele pode interferir também no próprio funcionamento do aparelho. Pode. Então, outro exemplo bem clássico que nós utilizamos, são as bombas de insulina, né? Que são, enfim, que é um produto que ele requer muito cuidado na sua utilização. Então, ao tomar posse ao ter o controle sobre a operação de um equipamento desse tipo, sobre um objeto desse tipo, é possível, sim, que ao se modificar a graduação que vai ser utilizada no organismo, possa, sim, trazer a pessoa, em alguns casos, né, a coma ou a mesma a morte. E dentro do trabalho que você está realizando, dentro de toda a pesquisa, o que pode se fazer para que você dê, então, uma maior segurança para todos esses dispositivos, para que tanto o paciente quanto o médico possa agir ali com total segurança dentro do tratamento? Bom, então nós trabalhamos várias frentes, né? Então, Sim. Uma das frentes é a ideia da utilização de certificados digitais, como tu comentaste no início aqui da nossa conversa. Então, Sim. é uma ideia de ter um pequeno arquivo, assim, tentando não ser muito técnico, né? Que ele fica dentro do objeto e que ele assegura, né, a comunicação com aquele objeto. Então, é como, assim, um exemplo, quando nós utilizamos um site na internet e tem o cadeado lá em cima, né? É uma expressão que eu costumo explicar. Então, que a comunicação é segura. Então, é uma forma de tornar viável que essa comunicação também seja feita dessa forma, uma comunicação segura. Nós também trabalhamos nesse projeto com o uso de biometria. Né? Então, que essa é uma questão de se utilizar algum sinal, né, da pessoa para
certificar que é essa pessoa mesmo que tá utilizando o sistema. Então, em alguns casos, por exemplo, a gente trabalha com o eletrocardiograma, né, com a atividade elétrica do coração, como uma forma de identificar que é essa pessoa mesmo que está utilizando o sistema. Então, nós temos um conjunto de estratégias que têm sido desenvolvidas. Sim. Né? Então, para que se amplie a segurança, né, desses objetos. E, claro, como em geral nós estamos tratando com objetos que eles vão estar implantados, vão estar próximos do corpo do indivíduo, são objetos que eles têm poucos recursos computacionais. Eles não são tão poderosos quanto um computador, assim, que nós estamos acostumados, ou mesmo quanto um celular. Então, nós temos que fazer adaptações nessas tecnologias de segurança para que elas sejam possíveis de serem executadas nesses pequenos dispositivos. E essas pesquisas, essas tecnologias, elas já estão, já se pode lançar mão, elas já estão aí à disposição de hospitais, de clínicas que possam delas se utilizar para garantir a segurança do tratamento, a qualidade também desse tratamento, juntamente com o paciente? Bom, é uma pergunta bem interessante também. Assim, nós temos algumas partes dessas tecnologias que já estão disponíveis, mas existe uma porção dessas tecnologias que ainda está em pesquisa, né? Sim. Então, tem uma outra questão também, acho que é importante colocar, que são tecnologias extremamente caras no mercado. Então, a nossa pesquisa, ela tem, dá para dizer assim, que ela tem 3 vetores em relação a isso. Nós temos algumas tecnologias que já existem e nós fazemos adaptações para que elas possam ser utilizadas nesse tipo de dispositivo, né, na internet das coisas. Nós temos tecnologias, alguns desenvolvimentos que são standard, que não existem, na verdade. Então, nós estamos trabalhando para ampliar tecnologias, né, para tentar novas possibilidades. E tem uma questão em relação a custos, né? São tecnologias muito caras. Esse é um projeto que ele foi inicialmente financiado pelo CNPq. Sim. E hoje ele é financiado pela FAPESP. Então, são projetos que têm financiamento público. E a nossa ideia, então, é que toda a tecnologia e todo, enfim, o conhecimento que for desenvolvido nesse projeto, ele vai ser devolvido para a sociedade através de publicações, né, de software, né, de código que nós vamos tornar público. Então, a ideia é trazer também uma possibilidade de ter um menor custo também para a utilização de tecnologias que assegurem, em última instância, a segurança dos usuários do sistema de saúde. E já existe uma previsão de quando esse acesso facilitado possa ocorrer? Bom, esse projeto, então, ele tem a previsão de término dele é no próximo ano, né? No começo do próximo ano. E daí, geralmente, existe um tempo de amadurecimento, assim, numa pesquisa em relação ao que é desenvolvido, o que é produzido em relação à chegada no mercado, né? Tá. Então, assim, nós temos essa produção e, eventualmente, como no nosso caso, nós vamos desenvolver tecnologias abertas, a expectativa é que algumas dessas tecnologias, né, eventualmente possam ser adotadas e tem uma outra questão, talvez que eu não tenha colocado na resposta anterior, mas assim, é um desenvolvimento de tecnologia nacional, também é importante dizer isso, né? Então, assim, abre espaço também para o desenvolvimento da nossa própria indústria de saúde, que é uma área que traz recursos muito grandes, né? É uma área muito importante para o desenvolvimento mesmo econômico. Então, com as tecnologias e com essas possibilidades, e eu espero, assim, com também uma conexão com a academia, com as universidades, é possível, então, né, que essas tecnologias cheguem com um tempo, assim, razoável, né, próximo ao mercado. Era justamente o que eu ia lhe perguntar. Parcerias estão sendo já firmadas, estão sendo buscadas para que isso se concretize? Esse projeto, ele tem diversas universidades que participam dele, então a minha universidade, né, a Federal do Rio Grande do Sul, tem a Federal do Pará, a Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Rio Grande do Sul, enfim, então um grupo de universidades, a Universidade Federal de Ciência da Saúde de Porto Alegre, e essas universidades têm um hospital, né, que está associado. Então, o projeto ele já parte de uma concepção prática, vamos dizer assim, né, de uma concepção em campo que é realizada no hospital. Então, a ideia é, depois que esse projeto estiver chegando já num próximo elemento, né, assim, em elementos assim de entregáveis, eu poderia dizer assim, mais materializados, é que com esse ecossistema que se criou, né, inclusive com hospitais, que nós consigamos então partir para uma etapa de implementação. Ou seja, essa é uma tecnologia então que a gente pode colocar que no máximo em 2 ou 3 anos já estará totalmente à disposição. Sim, com certeza, né? Então a ideia é essa, assim, nesse primeiro, claro, obviamente no primeiro passo, né, nós temos dentro do projeto, vamos trabalhar com um piloto que tem uma quantidade de pessoas que vão ser utilizadas como para fazer experimentos, né, assim, para verificar as características que nós temos do projeto.
ele tem esse projeto, ele é um projeto que tem uma ideia, vamos dizer assim, de promoção à saúde. Então nós temos esse cuidado também, né? A gente falou sobre a questão ética, né? Sim, na nossa conversa. Então é necessário que se realize alguns passos, né? Então demora um tempo assim para que esse tipo de projeto consiga chegar nos seus entregáveis em função do respeito a essas questões. Mas sim, nós acreditamos que um curto prazo, assim, é possível que essas tecnologias estejam sim no mercado. Jefferson, eu queria aproveitar o momento, agradecer muito a sua presença e lhe perguntar uma coisa: qual que é o tipo mais comum de ataque? O tipo mais comum de ataque nesse tipo de equipamento, assim, são ataques do tipo de negação de serviço, né? Então se tenta fazer o equipamento parar de funcionar. Esse é o tipo mais comum. Que coisa. E que são ataques. Por que eles são mais fáceis de serem realizados, né? São ataques. E por que eles acontecem mais? Porque são ataques que muitas vezes não requerem um conhecimento tão grande do usuário, né, do atacante, vamos dizer assim, usando a melhor palavra, né, do atacante, porque ele consegue, de diversas formas, tentar paralisar a operação daquele dispositivo e, eventualmente, ao paralisar a operação desse dispositivo, pode-se realizar um novo ataque. Mas é muito comum se começar, né, esse tipo de atividade ilícita, né, maliciosa, através de uma negação de serviço. Eu agradeço muito mais uma vez a sua participação. Nós estamos a 2 minutos para o final do jornal. Leve um grande abraço a todos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu fazia parte da DUFSCar, que é a Associação dos Docentes da Universidade Federal de São Carlos, e ali a gente monitorava muitas reuniões do PROIFES, onde o pessoal da UFIRGS participava. Então, um grande abraço. Abraçando também a todos do Instituto de Engenheiros Elétricos, Engenheiros Eletrônicos e Eletricistas, não é? Que fazem parte desse grande trabalho que você realiza também. E eu deixo aberto aí a sua palavra final. Bom, eu gostaria só de fazer uma menção que pois não. Esse tipo de pesquisa ela conta com o apoio, né, das instituições de financiamento à pesquisa no Brasil, como a FAPESP, que eu já mencionei, e o CNPq. Então é muito importante que isso se mantenha e se amplie, obviamente. Sem sombra de dúvida. E queria dizer que nós estamos sempre à disposição da rádio, né, e agradecemos pelo espaço também para poder falar um pouco sobre isso e, de certa forma, colocar uma questão que nós consideramos que é muito importante para a população. Então, muito obrigado e fico à disposição.